Boa tarde. Vou tentar colocar esse microfone. Vamos ver aqui. Vai cair. Oi, Mari, tudo bem? Kátia, sejam bem-vindas. Você fica quietinho aqui, pequenininho. Vocês estão me ouvindo? Alô? Mariana, Kátia, Janete, Marise, me confirmem aí se vocês estão me ouvindo, me vendo, me ouvindo, para a gente dar início aí ao nosso debate sobre a nova regulamentação da Anvisa e dessa consulta pública que começou hoje. A Mari disse que sim, ouvindo em alto e bom som, né, gente? Ouvindo bem, que bom. Boa tarde, minha aluna aí da Tons de Orquídea. Essa é minha aluna, tenho certeza. Vamos chegando. Quero saber de vocês. Se vocês já deram uma olhada aí na documentação. Se vocês deram uma olhada no resumo. Como é que tá aí as expectativas? Eu tô com um parceiro aqui na minha live que você não pode incomodar, tá, meu amor? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha. Se vocês ouvirem uns latidos muito fortes, é desse moço aqui. Você fica aí bem quietinho, tá? No teu bebê conforto. Que nós vamos agora falar sobre a regulamentação, a consulta, dar uma contextualizada aí para quem tá caindo de paraquedas ou para quem tá já acompanhando esse processo, mas não tá entendendo. Ai, que lindo. Esse aqui é o meu... Vocês viram, né, gente? Ele foi resgatado, ele foi abandonado. Acho que vai fazer uma semana, né, que ele tá aqui. Um pouquinho menos. Ó, é uma coisinha bonitinha. Fica aqui na tua cestinha. Então, gente, só para contextualizar, o mercado da saboaria artesanal já vem há muitos anos, né? Eu tô na saboaria há 10 anos e já há muitos anos a gente pede para haver esse olhar pro artesão, né? Pro artesanal, porque uma vez a saboaria, ela estava dentro da lei do artesanato. Então, houve uma época ali que todo mundo podia fazer MEI e entrava ali nessas brechas do artesanato. Depois, tiraram, né? Então, a gente não conseguia mais fazer o MEI, não conseguia mais fazer várias coisas que aquela lei do artesanato amparava. E a partir dali, então, ficamos sem nada. A lei do artesanato já era pouco, né, para o saboeiro, mas aí ficamos desamparados totais, sem nada. E foram muitos anos, assim, nessa informalidade. E graças a vocês, eu imagino, eu penso, a minha opinião mais sincera é que foi exatamente a nossa força, a força de vocês, o crescimento da saboaria na informalidade, que fez com que hoje a Anvisa, os órgãos governamentais, tenham esse olhar para essa parcela da população que está numa economia criativa, que sustenta tantas famílias, que é um mercado grande. Imagine todas essas lojas aí que vendem os insumos de saboaria também. Então, é um mercado, né, expressivo na nossa economia. E quanto mais pessoas estão vivenciando isso, vivendo disso, mais foi chamando atenção e foi chamando atenção, até que estamos hoje nesse processo, né? Então, muitas pessoas estão naquela dúvida, será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Né? Porque a gente estava acostumado a ter a insegurança da informalidade, mas ao mesmo tempo tô ali fazendo minhas coisas, não tem ninguém me enchendo o saco, né?
Era mais ou menos assim. E agora a gente recebeu essa visibilidade toda nacional aí com essa regulamentação. E aí nós, quem já está no trade aí, no caminho da saboaria, ou quem está namorando aí para entrar, tem que estar a par, né? Lembra que já faz bastante tempo que eu venho cantando essa pedra, assim, quem começar primeiro vai estar na frente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tu fica aqui na tua caminha, amor. Fica aí. Sobre isso o tema da nossa live hoje. E vamos destrinchar essa história aí pra gente entender e não ter medo, né? Ó, a Leite tá angustiada. Quem mais, gente? Eu quero saber um pouquinho de vocês aí. Quem tá mais achando que vai ser positivo, coloca positivo. Quem acha que vai ser mais negativo, escreve negativo. Que é para eu tentar entender aí como é que tá o coraçãozinho de vocês. Lete, me conta por que tu tá se sentindo um pouco angustiada. Qual é o seu... Estou preocupado. A Florabella acha que vai ser positivo. Mas por que tu tá... Quero saber. Não diz só que tá achando que é negativo. Me conta o quê? Mais positivo, mais positivo. Gente, eu acho que vai ser mais positivo. Acho não, tenho certeza, quase certeza. Porque, gente, nós entramos o receio do novo, exatamente, Lete, é o receio do novo. A gente até agora tava uma folha solta por aí, agora nós vamos ter, né, vamos ganhar vantagens, mas também responsabilidades. Então, tudo vem, né, tudo é uma balança. Não poderia ser assim, está regulamentada a saboaria no Brasil, pronto, a partir de agora todo mundo pode vender como quiser, do jeito que quiser, e tá tudo certo, não tem mais problema, pode vender na farmácia, pode vender no mercado, pode vender para qualquer público, alegar qualquer coisa. Você como consumidor, como consumidora, você acha isso bacana? Não, né? E seria bem pouco tempo para o mercado das saboarias queimar total, porque a gente sabe que assim como aqui dentro, aqui onde nós estamos, nesse ambiente aqui, muitas pessoas já estão trabalhando, já estão estudando, já fizeram vários cursos, já tiveram experiências com a matéria-prima, já produziram, já viram os efeitos que esses produtos trazem para a vida das pessoas. Então é diferente daquele pessoal que está lá no YouTube ralando sabonete Palmolive, sabonete Dove e misturando com água e botando mato dentro, porque claro que a Anvisa nessa pesquisa aí, né, desse mercado deve ter visto esse tipo de coisa também, né? Que a gente que tem um pouco de experiência acha um absurdo que pessoas chamem de saboaria esse tipo de saboaria, né? Que nem é saboaria, na verdade, mas é você fazer coisas absurdas lá e sair vendendo, né, gente? Então é por isso que essa normatização, ela vem, gente, para dar um norte, para dar uma luz lá no final do túnel, para mostrar um caminho e para fazer do nosso mercado, da nossa área, uma coisa séria, uma profissionalização, que o negócio seja profissional, que as pessoas tenham mais confiança nos nossos produtos, porque afinal de contas nós vamos ser saboeiras agora com produtos legalizados, né? Com produtos dentro do escopo da Anvisa. Então, vai melhorar muita coisa, gente, muita coisa. Eu aqui, por trás da Gaia, que já estou há 6 anos aqui, né, com vocês, eu já vi bastante saboeira que acabou desistindo, ou muitas nem começando na saboaria por causa dessas questões, né?
E essas normas, mesmo que num primeiro momento, às vezes, vai ser ruim para mim, tipo, agora nesse primeiro momento, eles falaram que não vai ter sabonete líquido, tá? Então, ai meu Deus, mas eu adorava meu sabonete líquido na minha saboaria, era carro-chefe, enfim. Tá, gente, mas é que algumas coisas não vai ser tudo que vai ficar maravilhoso para todo mundo. Então, a gente precisa ter maturidade para entender, para se adequar, porque produto para fazer não vai faltar. Então, se não dá para fazer um produto de um jeito, vamos dar os pulos para fazer de outro jeito, sabe? Então, a gente não pode ficar muito no vitimismo e achando que eles tinham que dar amém para tudo, porque isso não vai acontecer. Dentro dos cosméticos tem a classificação de cosmético baixo risco e risco médio, risco alto, né? Que é a classificação em 2. Então, esses produtos mais que tem um risco microbiológico, que precisam, né, de um responsável técnico, que já vou falar aqui que foi dispensado nesse primeiro momento, então a gente pode fazer. Então a gente tem que pensar, né, gente? É melhor eu ter uma saboaria onde eu vou ter que contratar um responsável técnico, onde eu vou ter que fazer testes de eficácia, de qualidade, não sei o quê, ou eu vou abrir mão de alguns produtos e começar a me especializar em outros para poder ter uma abertura de mercado, poder vender mais, poder estar dentro das normas, né? E poder vender nas feiras, poder ter o seu site, poder vender aqui nas redes sociais, enfim, você ter esse respaldo jurídico, né? Para a gente é muito bom, vamos ser valorizadas, está dizendo a Cris, embora eu vi um comentário de uma grande marca dizendo que está ridículo isso, enfim, eu parei até de seguir, pois os grandes não estão contentes com isso. Cris, até conta para nós quem que é essa marca aí que a gente quer boicotar também, quer cancelar. Eu acho que a grande indústria não precisa ficar preocupada com o artesanal, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente é uma fatia importante do mercado, mas a gente não faz nem cosquinha porque eles vendem pela a produção industrial com maquinário, com milhões de funcionários, com distribuição a nível nacional, internacional. Então, o que o pequeno artesão vai mudar na vida deles, né? Inclusive, nós vamos fazer venda direta, é uma das especificações da Anvisa, de a gente fazer a venda direta, não poder colocar o que significa isso. Que eu não posso pegar um lote de produtos e levar ali na farmácia da esquina e vender para eles. Ou para o mercado da minha cidade, ou para uma distribuidora, uma coisa assim que não tem esse contato artesã, porque nunca esqueçam, gente, estamos falando do artesanal, estamos falando daquele 1 a 1, da nossa energia, da gente conversar com o nosso cliente, do cliente saber quem fez, quem produziu. É esse o intuito da Anvisa. É regulamentar, é dar respaldo jurídico para esse artesão, aquela pessoa que está lá dentro da casa dela, fazendo os produtos dela, vendendo na Shopee, vendendo na internet, vendendo para a diretora da escola, é para esse tipo de gente. Não é para quem quer realmente abrir uma indústria, vender a larga escala por aí, mas, né, não querer assumir as coisas ruins da indústria, digamos assim, né, o ônus, ele quer só o bônus. Então, até para que pessoas oportunistas não comecem a fabricar produtos artesanais de forma quase industrial, né, clandestina, e utilizem o nosso nome, que foi artesanal, e ficam inventando coisas para poder ter uma indústria com cara de artesanal. Então, por isso que algumas especificações parecem ser meio chatinhas,
meio, ai, mas limitou aqui, mas é por tudo isso. E a gente tem que pensar que nós estamos no início desse processo, é uma luta longa, faz muitos anos que a gente está, né, que o mercado da saboaria está buscando esse reconhecimento, foi para o Senado, foi para cá, foi para lá, ficou parado, aí deram esse prazo para a Anvisa, quando foi aí aprovado, que todo mundo ficou faceiro e deu todo aquele rebuliço, deram então prazo para a Anvisa fazer essas normas, tudo bem. Então vai ser possível vender sabonetes e cosméticos artesanais no Brasil de forma legal, mas quais são as normas? O que é artesanal? Como se caracteriza o artesão? Ele vai vender onde? O que ele vai vender? Então, tudo isso a Anvisa fez lá o colegiado deles, o grupo de pesquisa, e eles ficaram então todo esse tempo estudando esse mercado e buscando informações com indústrias e com grandes pessoas que estão nesse mercado, né, num nível maior. E agora eles fizeram essas normas e trouxeram para a consulta pública, ou seja, chegou em nós, gente, chegou em nós, é a nossa vez agora de falar bem, de contestar, de mostrar como que é aqui na minha saboaria, na tua saboaria, na saboaria das Bolhas da Alegria, do Marcos, de todo mundo, gente, da Vera. Oi, Vera! A Vera Cunha tá aqui também, nossas alunas queridas, todos vocês. Então, chegou o momento da gente mostrar essa força aí que a gente tem. Então, para isso, gente, tá lá, já tá aberto o site, bem pouca coisa, assim, eles colocaram poucos campos, não é uma enquete, não é votação, é a sua contribuição, principalmente para quem já está contribuindo, né? Quem já é saboeira e está contribuindo com a saboaria na sua cidade, no seu bairro, aí trazendo a saboaria para outras pessoas. Então vamos dar uma destrinchada sobre o que é essa consulta pública, afinal de contas, né? Então, essa consulta pública é um documento que vai analisar essa nova regulamentação dos cosméticos para simplificar para nós o que é artesanal ou não. Então, essa consulta pública é para você ir lá e dar sua opinião sobre o que foi colocado aqui como essas normas, como um escopo, um rascunho dessas normas, porque a Anvisa colocou, olha, eu acho que tem que ser assim, vai de repente ser assim, eu acho que isso aqui foi o que a gente achou que dá para fazer para poder botar esse mercado regular. Agora, a consulta pública é para as pessoas envolvidas irem lá, olhar essas regras, que tem as RDCs, tá? Tem, eu tenho aqui, quem quiser, quem não tiver, pode me chamar no direct que eu mando, tá? Então tem as RDCs originais. Eu tenho no feed também um carrossel ali sobre essa legalização, que se você digitar a norma, tu recebe um PDF com o resumo. Então, tipo, li lá as resoluções, mas não entendi muito bem. Tem o resumo também. Digita norma lá no carrossel que você vai receber. Quer os documentos na íntegra? Daí me chama aqui no direct depois da live que eu mando, tá? Mas o que diz, vamos olhar, tá? O que diz assim que nos afeta aqui, nós, né? Nós aqui da saboaria. Antes de ver o lado do que ficou mais restrito, vamos olhar o que é que eles trouxeram de positivo para nós, né? O que é que eles fizeram para realmente trazer essa simplificação para o artesão. Então, uma das principais conquistas foi já esse reconhecimento oficial, né? Que produzir cosméticos artesanais é legal, né? Vai ser reconhecido como uma profissão de saboeira. E com isso a gente recebeu essa isenção da AF, que é uma autorização de funcionamento de empresa. Isso é para... Porque antes, se você queria ter, né, uma saboaria regulamentada, você teria que fazer tipo uma mini indústria,
né? Ou abrir uma indústria grande ou uma mini indústria, porque as regras eram as mesmas, não importa o tamanho dessa empresa. Então, um dos registros que tinha que ter é essa autorização de funcionamento da empresa, ao qual não será exigido para nós. Também não será exigido que você tenha um local específico para aquilo ali. Então, muitas saboeiras tinham medo que, vou ter que alugar uma sala, vou ter que construir será que vão deixar eu construir um anexo aqui dentro do meu pátio, da minha casa? Ou eu vou ter que realmente alugar ou construir alguma coisa? Então, gente, isso já está aqui, a menos que exista muitas contestações a respeito disso. Mas a princípio não precisa, a gente pode continuar produzindo em casa, de preferência num local onde tenha um ponto de água. Daí as especificações desse local não será grandes coisas, mas um pouquinho de coisas vai vir especificamente nessa parte do ambiente, né? De como que tem que ser o ambiente. As boas práticas, gente, a gente sempre falou. Lavar as mãos, usar a toquinha, manipular os utensílios e as matérias-primas com cuidado, armazenar bem, deixar tudo etiquetado, fazer controle da produção, tudo isso as saboeiras de Gaia, se não sabem, vou puxar a orelha porque tá tudo lá, né? Outra coisa também, gente, que eu acho que me surpreendeu também foi a questão da dispensa do responsável técnico. Eu acho que este era uma das grandes coisas assim que não avançava, sabe? Essa questão da regulamentação não avançava por causa do RT. Como eles fizeram essa restrição dos produtos para produtos grau 1 de baixo risco, eles dispensaram o responsável técnico. Então, até porque, né, a gente não faria o mínimo sentido você dentro da sua casa, fazendo meia dúzia de produtos para vender, fazer uma venda direta e tudo, você ter que contratar um responsável químico, porque não sobra, né, gente? Você vai pagar para trabalhar. Então, não, eu acho que foi bem justo e acho que foi uma grande conquista. Acho que a não precisar do responsável, não precisar registrar o produto, porque também tinha isso, cada produto precisava ter o registro, e a isenção da autorização da AF são conquistas muito boas para nós. Então, assim, não dá para reclamar, gente. Tem gente reclamando de barriga cheia aí, mas é porque não está entendendo o contexto de tudo aí que está acontecendo. Amor, eu vou falar assim dos rótulos, tá? Vou chegar lá. Então, o produto artesanal responsável, o produtor, isso aqui, ó. Já que a gente não tem o RT, que é o responsável técnico de química ou farmácia, que vai lá e vai fazer os testes e garantir que aquele produto é seguro para o consumo, se ele não vai fazer isso, quem vai fazer? Nós. Então, assim, nós temos que ter total responsabilidade tanto das matérias-primas que a gente compra, guarda as notas fiscais. Lembra que a prof sempre falou para vocês? Comprem produtos de boa qualidade, isso vai interferir muito no seu produto final. Comprem produtos que tenha nota fiscal, que você possa guardar essas notas. Faça o seu diário de produção. Então, vai fazer um produto, coloca lá, usei o extrato de tal marca, usei essência de tal marca, óleo essencial de tal marca, tal quantidade, tal. Tudo isso agora vai ter que ser levado muito mais a sério. Antes era uma recomendação, agora vai ser obrigatório a gente ter esses documentos que estarão à disposição caso alguém queira analisar o que a gente está fazendo, tá? Inclusive, até o curso Saboaria Artesanal, a gente estava já atualizando ele aí com algumas aulas, e agora com essas instruções normativas aqui da Anvisa, nós vamos readequar tudo que precisar readequar lá e vamos trazer essas informações muito mais
detalhadas, mastigadas e orientadas na prática lá dentro dos cursos, né, de saboaria, do zero ao sabão, enfim, dos nossos cursos. Aí agora, gente, tirando ali as partes, né, boas, digamos assim, vamos ver o que é que o pessoal tá, o que é a parte que alguns vão achar que não tá tão bom. Quais são os produtos, então, que a Anvisa deixou nesse primeiro momento, assim, a gente fazer, que são produtos de baixo risco, que dispensam responsável técnico, que dispensam você ter um laboratório mais que não seja caseiro, como a gente faz em casa, que seja um laboratório já com equipamentos diferenciados. Então, o que a gente vai poder fazer? Sabonetes sólidos. Então, a princípio, o sabonete líquido não vai poder ser regulamentado no artesanal. E esses sabonetes sólidos, a princípio, por processo de saponificação. Então, este é um ponto, gente, que se você vai falar lá na consulta pública, porque a minha ideia de fazer essa live aqui é que as pessoas vão lá contribuir na consulta pública, mas não para falar qualquer besteira, qualquer coisa, sabe? Ah, eu não concordo, e falar um monte de merda, para falar a verdade. Vai lá e fala o que é que você vive na realidade e que talvez não, você acha que não é justo, que pode ser levado em conta, que eles podem considerar, se aprofundar mais para liberar aquele produto para nós. Eu acho, tá, que a saboaria com a base pronta é uma forma muito segura de se trabalhar, porque a pessoa não precisa dominar os processos de saponificação, ela compra a base, pica e faz. Mas o fato ela estar aqui, né, nesses produtos, não estar aqui nos produtos permitidos, nem é porque contém água, nada, mas são por outros motivos que agregam aí, que é de transformação, né, de você... seria como se você não estivesse produzindo artesanalmente porque ele já foi produzido e é só uma modificação. Mas eu acho, gente, eu tenho uma esperança, assim, que eles consigam mudar isso aí, porque eu não acho justo, na verdade. Depois me falem o que vocês acham a respeito disso. Eu acho que esse é um ponto que eu, quando for fazer a minha observação lá na consulta pública, eu vou tocar nesse ponto, porque eu acho que manter as bases glicerinadas prontas não iria interferir em nada, sabe? Em questão de segurança e de nada. Outros produtos permitidos: shampoos e condicionadores sólidos, tá? Então, shampoo líquido, tudo que for líquido, não. Aí, óleos e manteigas corporais, isso pode. O que não pode é aqueles cremes que a gente faz, que a gente utiliza água, né? Que a gente dilui aquela base 1:4. Aquilo lá não pode. Gel, né? Geleias para banho, tudo que tiver água, né? Aí pode perfumes, colônias com base alcoólica, desodorantes em barra, então aqueles desodorantes que a gente faz com manteigas, com óleos essenciais, tudo bem. Bombas e sais de banho, odorizantes de ambientes como velas e os difusores, tudo isso é considerado de baixo risco e que é um produto anidro, ou seja, sem água, tá? Então, a princípio, são esses os produtos permitidos. Vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Então, se alguém quer falar alguma coisa, já vai falando, que eu vou dar uma lidinha aqui. Vamos lá, deixa eu puxar um pouquinho aqui mais para trás. Eu acho que eu vi até aqui. Até o Marcos. Boa tarde, boa tarde. Se alguém tiver alguma pergunta, já faz agora. Aproveita. Acho muito importante comprar apenas de marca de confiança, diz a Cris, com certeza. E como vai funcionar quando fizermos nossos extratos? A princípio, Flor, não tem assim nada que fala que você não pode fazer o extrato artesanal, porque o extrato
ele é a glicerina bidestilada com o álcool. E o álcool a gente pode colocar 30%, que é uma especificação lá da Anvisa. Então, a princípio, ele é um produto que a gente pode fazer, colocar, a menos que surja alguma coisinha ali, mas daí a gente vê mais detalhadamente. Mas a princípio não tem nada não que vá mudar isso. Não vai, a princípio não pode vender o extrato, né? O Aromato de Terra disse: pensei como você, pois eu só trabalho com as bases. Então, pois é, eu também ainda não vi muito sentido. Vamos ver. E assim, gente, quem trabalha com base glicerinada pronta, que gosta desse método, que defende esse método, vai lá e luta por essa causa, tá? Eu acredito que grandes as empresas, né, que vendem, como o Peter, Império do Banho, a própria Quimisa, que é a fabricante da base VIG, que faz, né, gente, não só a base pronta para sabonete, mas também a base 1:4 líquida para a gente fazer sabonete líquido. Então, tantas coisas, né? Tantos produtos, é um mercado inteiro, é uma cadeia, né, de pessoas que afeta uma pequena norma. Então, como nós ainda estamos, nada está 100% certo, e é por isso que a gente está com essa consulta pública aberta, é por isso que eles estão, né? Eu tô falando a gente, mas é por isso que a Anvisa está com essa consulta pública aberta, que é para poder, então, dizer, ó, eu acho que isso aqui vai atender, né? Não vai atender tanto o público que compra quanto o público que vende, e não vai interferir na indústria e nem na profissão dos químicos, enfim. É esse meio termo que a Anvisa está buscando. E aí, por isso, a consulta pública, para ver dessas pessoas se elas têm algo a contribuir. Inclusive, você pode mandar anexo, pode mandar estudo, tá tudo lá. Então, eu acredito que talvez essa partezinha aí pode mudar e seria muito bom para nós, porque não tem nada a ver, né, gente? Tá? Essa parte aí me surpreendeu também. A base Croda, então, ela vem ralada e a gente reconstitui ela com água. Então, a base Croda, todo creme, né, creme, loção, ele tem na sua composição a maioria água. E tudo que tem água, ele tem um crescimento de bactérias muito mais, um risco biológico, é que eles chamam, né, microbiológico. Tem o poder de estragar muito mais rápido. E dentro de um ambiente de indústria, de um ambiente preparado, né, um laboratório anvisado, que a gente chama, lá já esse risco biológico ele é eliminado. Primeiro porque a água não é qualquer água, eles vão usar a água deionizada realmente, né? Porque a gente recomenda, mas a gente sabe que não é todo mundo que faz. Então, aquela água livre de metais pesados, com pH neutro, eles vão utilizar os conservantes que estão na data de validade certo para aquele produto, na quantidade certa. Então, mas eu fazia tudo certinho. Eu sei, eu também fazia tudo certinho, mas não tem como a Anvisa vir fiscalizar isso, ou você quer receber uma fiscalização tão mais contundente, ter que ter um responsável técnico e ter que, sabe, um laboratório cheio de licenças. Então, eu acho que às vezes é melhor abrir mão, já que já que é isso, né? Já que eles não conseguem fazer a gente não consegue dar essa garantia da água ser assim, ser assado e não ter o risco, porque estamos falando de um monte de pessoas produzindo produtos artesanais aí no Brasil inteiro. Então, gente, é melhor, na minha opinião, acho melhor que fique assim, né? Já que e que eles liberem o resto para nós, porque é melhor a gente ter uma lista de produtos que a gente pode fazer e trabalhar tranquilamente, ir para as feiras, fazer
botar no site, botar nosso rótulo, vender para o mundo, abrir a boca para o mundo e fazer tudo que vender as nossas coisas como a gente queria, do que ficar se apegando ao que não é possível mais fazer, tá? Essa é a minha opinião. Vamos passar para o próximo. O que ficou de fora, então? Produtos que não foram permitidos, né? Só reforçando. Cremes, loções e produtos que têm a fase aquosa, por causa do seu maior risco microbiológico. Sabonetes feitos com a base glicerinada pronta, que por enquanto vamos lutar por isso. Lá em novembro nós vamos ter uma resposta definitiva, então, depois da consulta pública. E se, gente, acontecer de a gente não conseguir legalizar, não é que a gente não vai poder fazer, vai continuar existindo, a gente pode fazer para nós, né? E vender assim no mercado informal, mas eu não recomendo. Eu acho que quem quer levar a saboaria a sério, quer empreender e tudo, ela quer voar, né, gente? Quer crescer, quer construir uma identidade, uma marca, e daí tem que se adequar, não adianta. E daí vai ter que aprender a fazer a base do zero e aprender cold, hot process, que são os métodos de saponificação. Outra coisa que eles falaram que não pode: cosméticos com alegações terapêuticas, como anti-acne, anti-inflamatório, clareador, anti-idade, tá. Essa, gente, presta atenção aqui, ó. Não é que você não pode fazer esse cosmético, mas é que você não pode alegar as funções terapêuticas, porque seria a mesma coisa assim, nossa, terapêutica quase tudo, né, gente? Babosa é terapêutico, dolomita, carvão, camomila, lavanda, óleos essenciais. Então, assim, teria que tirar muitos produtos da saboaria. Não é isso. A gente pode fazer produtos terapêuticos. Os seus clientes vão continuar usando os produtos terapêuticos, mas o que não pode é fazer a propaganda de que tá fazendo tratamento, que cura. Nem aquele tipo dos encapsulados, sabe? Aquelas cápsulas que vende na TV, que ficam, ajuda com a artrite, ajuda com a artrose. Não, a gente não vai, por enquanto, nem falar que ajuda. Mas a gente vai poder continuar fazendo os nossos sabonetes, os nossos produtos cosméticos terapêuticos e os benefícios terapêuticos. Isso a gente vai fazer na nossa conversa com o nosso cliente, porque a forma de venda que a Anvisa liberou para nós, maior, é a venda direta, é a venda do 1 a 1, é a venda onde eu tenho um contato com o cliente que vai comprar de mim. Então, se a pessoa fala, eu tô com a minha pele bem seca, o que eu poderia usar? Gente, você vai indicar os produtos que você tem ali, mas não quer dizer que lá no rótulo vai estar escrito restaura a pele seca, trata as rugas. E isso, gente, já tinha antes. Quem é aluna dedicada da saboaria sabe que desde quando o curso de saboaria fundou, tá isso aí na aula lá, de 6 anos atrás, porque isso aí já tinha nas regras da Anvisa. Então, a gente não era fiscalizado, mas as saboeiras, pelo menos as saboeiras de Gaia, sempre foram orientadas a seguir o norte do que a Anvisa determina para as indústrias. Então, a gente sempre cuidou das boas práticas, a gente sempre guardou as notas fiscais, a gente sempre procurou fazer as coisas como se você tivesse alguém te fiscalizando, né? Não é porque não tinha ninguém fiscalizando que daí a gente colocava qualquer coisa no rótulo. Lembra que a prof sempre falava para vocês, não fiquem fazendo promessa no rótulo, colocando ação clareadora, ação anti-inflamatória. Isso daí não vai comer meu microfone. Isso daí a fitoterapia, os estudos, tudo, o uso do produto vai provar para o teu cliente, mas não precisa estar no rótulo. E isso não vai te atrapalhar tanto assim quanto as pessoas estão pensando. Porque o que não pode fazer, então, são alegações, são promessas, tá? E essa outra parte também é algo que vocês podem pontuar lá na consulta pública, que é
o público, tá? Então, o público destinado a bebê, gestantes, idosos e para áreas sensíveis, que daí eles citaram face, mucosas, que é olho e boca e região íntima. Então, eles disseram que a gente não pode vender produtos destinados para esse público, porque é um público que exige produtos onde tem teste complexo, controle microbiológico e que foge da produção artesanal mais simples. Então, esse é um ponto que a gente pode, né, rebater, pontuar, tentar argumentar, pelo menos na minha visão, acredito que sim, porque vamos combinar, né, gente? O sabonete que vende no mercado, lá o Palmolive, o Dove não vende, vende, né? Ou vende o Dove no mercado. Aquele sabonete lá, a pessoa compra, passa no corpo inteiro. Ela lava o rosto, ela lava o sovaco, ela lava tudo, ela lava o corpo inteiro, a região íntima, não tem lá no sabonete, ai, não pode isso, não pode aquilo. Então, eles fizeram isso meio que geralzão, assim, sabe? Então, eu acho que dá para a gente pontuar, principalmente a parte do sabonete, que não tem nada a ver, não poder restringir para esse tipo de público. Eu acho que é uma restrição um pouco desnecessária. Então, esse é um ponto onde eu faria uma argumentação, né? Aqui eu anotei a parte da saponificação por padrão, então a Anvisa reconheceu apenas o sabão saponificado como um sabonete artesanal legítimo, porque ele foi feito do zero ali com os óleos e a lixívia, e por causa do processo, né, que vai fazer o sabão e a glicerina já naturalmente, e ele é autoconservante e considerado de baixo risco. Então, quem já domina, quem é aluna do Zero Sabão, já domina a técnica de fazer a própria base, já está 100% dentro dessa norma. E quem trabalha com as bases glicerinadas, por enquanto ainda não está amparada por essa lei. Temos que aguardar o final lá em novembro para ver se vão bater o martelo que vai ser isso mesmo, para você ver então o que vai fazer, se tu vai começar a fazer a tua base ou vai começar a saponificar no hot e no cold, mas ainda assim é melhor do que proibir a gente de vender, né, gente? Falando em venda, a venda e a comercialização pode ser feita em feiras, lojas próprias, gente. A gente vai, a princípio, assim, revirei essas RDCs e não vi nada contestando sobre isso, então a gente vai, se tudo der certo até novembro lá, no final, quando baterem o martelo, a gente vai poder abrir as nossas lojinhas, as nossas saboarias, a gente vai poder vender no Instagram, TikTok, WhatsApp e diretamente para o nosso consumidor. O que não é permitido, então, é industrializar, ter um monte de funcionário, terceirizar a produção, no caso, se você for terceirizar para uma, como lá para Diju, por exemplo, daí já é outra documentação, sai do artesanal, entendeu? Não é que não pode fazer, só tu não vai estar mais amparado por esse guarda-chuva simplificado aí do artesanal. Rotulagem, tá? Então, rotulagem, gente, também quem é aluna Gaia sabe que no rótulo a gente sempre vai colocar o nome do produto, vamos colocar a nossa marca, ou quem não tem marca, que eu também achei até que foi, como que eu vou dizer, se a Anvisa foi uma mãe, né? Nem exigiu o CNPJ e que você tenha uma marca registrada, porque isso ia complicar bastante. Então você pode, eu não tenho marca, coloca seu nome, coloca seu telefone. O importante é ter um contato para que o consumidor te encontre novamente, tanto para comprar de novo, né? Que se Deus quiser é isso, ou também se ele tiver um relato de algum problema, ele poder encontrar quem produziu, tá? E aí lá vai ter o contato, seu contato direto, telefone, ou e-mail, ou Instagram, né? Uma fonte ali para o cliente achar. Lista de ingredientes, também a gente sempre fez a listinha, lembra? A lista tem algumas normas que eu também ensinei para vocês, que é a mesma norma da rotulagem que a gente faz na nutrição, nos alimentos.
que a gente faz uma lista de ingredientes do ingrediente maior para o menor, na ordem, certinho. Então, isso continua assim. Data da fabricação e validade, e a validade, 6 meses, gente, a partir da data da fabricação. Isso aí tá aqui já nas normas também. E o que muda mais, assim, do que eu ensinei para vocês, é que agora é obrigatório, gente, colocar a frase de produto artesanal, tá? Isso é obrigatório. E é proibido, então, alegações de tratamento, cura, promessa de resultados sem comprovação. Antes de passar, então, para as boas práticas, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Cris falou, exatamente, eu trabalho só com a base pronta da VG, já porque não tem espaço para secar. O que é esse secar, gente? É que na saponificação, quando a gente faz o saponificado, o sabonete não fica pronto no dia seguinte, tu já vende. Não, ele precisa desse processo de cura, que geralmente leva uns 30 dias, e ele fica lá secando, né? Então a gente precisa ter um espaço arejado, adequado para secar. Mas se você faz a sua base do zero, se você faz o saponificado do zero, tu não precisa disso, tá? Então por isso que eu falo, gente, não se assuste, não se apavore, é uma coisa de adequação, tá? Então assim, se bateu o martelo que não vai mais poder usar a base glicerinada, e eu não tenho lugar para secar sabonete, e eu preciso de uma produção mais dinâmica, eu faço o glicerinado zero, que é um sabonete maravilhoso e mais fácil, né? É o mesmo processo, mas é mais fácil porque ele já fica pronto na hora. A Mércia falou, esfoliante corporal também não pode. Mércia, depende. Se ele for anidro, é que dá para fazer. Eu tenho um esfoliante corporal que ele é com óleo de coco, óleos essenciais, café. Aí pode, sabe? É que depende da composição. A desodorante Rolon. Então, o desodorante Rolon, ele vai uma parte de água. Então, esse a princípio estaria fora. Eu nem tenho como fazer. A Florabella diz que nem tem como fazer. Mas, Flor, eu acho que tu tá falando de saponificado, né? Mas não é. É que agora, nesse primeiro momento, tipo, antes era uma escolha, né? Assim, eu sempre escolhi fazer com a base pronta. Eu sempre gostei muito desse método, tá? Antes era uma escolha, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Agora é uma questão mais de adequação, principalmente para quem vai levar a sério, né? Porque agora, assim, deixou de ser um hobby, uma renda extra, uma coisa assim, para se tornar realmente uma profissão, um empreendimento, né? Flores do Alecrim. E com as velas artesanais? Então, as velas artesanais estão permitidas aí, estão dentro dessa história aí que vai ser, meu amorzinho, que vai ser permitido. Só assim, não tem ainda nada muito específico de alguma regulamentação própria para isso, mas talvez apareça, mas não acredito porque a vela, ela é mais, né, a cera, os óleos ali não tem água e é um produto que não é para passar na pele, é um produto de ambiente. A Florbela diz que só trabalha com base pronta. A Aromato também disse com modo, a Cris falou que o modo saponificado para mim é ruim. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Água de lençóis será permitido? Então, a água de lençóis é um produto que vai água, mas é um produto que não é considerado cosmético corporal, né? Não vamos passar no corpo. Então tem que ver se ela depois se a gente vai conseguir incluir, porque a princípio tá falando mais do cosmético a nível de pele. Também só trabalha com a base pronta para hidratante, mas não uso água. Então, dá para fazer o hidratante, tem os hidratantes que são 1 para 1, que ele já vem pronto. A base,
a base pronta já vem pronta. É só você pegar a base e misturar. Seria uma forma de contornar a questão da gente desenvolver mais o creme fazendo a diluição dele, né? Então é isso que eles não querem, que faça diluição. Mas ao mesmo tempo, eles também têm uma questão de que o artesanal não pode ser só, tipo, compro uma base aqui, boto uma cor ali, boto um negócio aqui e embalo e revendo. Porque foge um pouco da construção do artesanal, né? Então, talvez isso ainda seja questionado nessas consultas aí. Mas a 1 para 1, no meu entendimento, seria uma boa forma de substituição. Só vamos ter que ver se não vai cair, então, nesse viés aí de ser só modificação e não uma criação. Não sei se estou sendo, se assim ficou mais fácil entender. Com a saponificação, para mim é impossível. Sou alérgica e asmática. Então, Flor, é uma boa argumentação para você colocar lá a sua realidade, porque o que a Anvisa quer ouvir agora? A realidade de cada uma de nós aqui dentro do nosso ateliê, com os produtos que a gente faz, com as nossas condições e o nosso conhecimento. Então, pontuar, né, que o processo de saponificação, ele é um processo que ele precisa que a pessoa tenha um domínio maior de conhecimento, de porcentagem, de entender reações, né? Então eu achava até, gente, que os sabonetes que seriam liberados seriam os com a base pronta e os outros talvez ficassem, né, questionados para um dia. E foi ao contrário. Então a gente precisa também colocar nessa consulta pública esse nosso ponto de vista. Creme com a base pronta da Harmony, será que pode? Então, cai naquilo que eu falei. Poder pode, porque você não é você que vai fazer, tu não vai diluir água, não vai mexer com água, ele já vai vir 1 para 1 pronto para você só colocar um extrato, um óleo essencial, um ativo ali dentro. Mas talvez a Anvisa entenda isso como uma modificação muito simplória, sabe? É como se a gente estivesse reinvasando um produto, pegando um produto que já está pronto e com 1 ou 2 ingredientes reinvasa. Eu acho que isso não tem nada demais e acho que a gente consegue personalizar, que eu não vejo por esse ângulo, né? Mas eles veem, então a gente vai ter que ver isso, como é que vai ficar também, né? Se vão contestar, seria importante, né? A gente colocar, quando fosse pontuar lá na consulta pública, dos produtos que você faz na sua saboaria, sabe? E os cremes com essa base 1 para 1, na minha opinião, né, poderiam ser feitos tranquilamente. Esfoliante pode. É como eu falei, Flor, depende do esfoliante, depende da composição da fórmula em geral do esfoliante. Se for esfoliante à base de óleo, com manteigas e com como é que é, café, que não tenha água, né? O problema ali é a água por causa do risco microbiológico. Faz bases líquidas e para creme também. Faz bases líquidas e para creme também. Eu não entendi muito a tua colocação aqui, mas os cremes sim, lá na cosmética a gente faz o creme do zero, tá? É um creme que a gente desenvolve desde o zero, mas é a base da água, gente, vai água, entendeu? Sabonete líquido lá a gente também faz do zero, mas vai água. E os rótulos? Eu já falei hoje dos rótulos, tá, gente? O rótulo não vai mudar quase nada do que você aprendeu no curso. Não pode alegações de cura, de clareamento, de anti-rugas, anti-acne. Isso aí, não pode colocar no rótulo nem no catálogo. E o que vai ser exigido vai ser data de validade, escrito que é produto artesanal, o contato da pessoa, lista de ingredientes. Então, tem o que é obrigatório, né? Ao colocar todos os detalhes, como vai ficar agora? Eu não entendi quais detalhes, Flor. Faço meu óleo bifásico com extrato e água deionizada. Então,
o óleo de massagem até vamos conseguir fazer. Aí a água, a parte da água aí do que não vai dar esse bifásico, eu sei, é ótimo, né? Mas quem sabe em vez de usar a água, podia usar um hidrolato comprado, algo assim, porque você usa água deionizada, né? Mas a maioria das pessoas filtra, pega da torneira, pega água mineral, que o nome já diz, água mineral cheia de minerais, né? E acaba não compreendendo muito bem que ele num cosmético não é bom. Prof, faz uma receita de óleo bifásico sem água, por favor. Então, vamos esperar eles baterem o martelo nisso aí, e daí a gente começa, gente, abre uma porta, como é que é? Fecha a janela, abre a porta, e a gente pega tudo que não pode fazer e ressignifica de outra forma, vai sair outras formulações, vai sair outras ideias, vocês vão ver. Não fiquem se apegando a isso. Mas, por outro lado, uma gama grande de produtos restritos. Então, não é uma gama tão grande assim de produtos que são restritos. É mais os produtos que são classificados de grau 2 de risco, que são os produtos aonde vai água na composição. E a gente pode continuar fazendo. Gente, se a matéria-prima continuar sendo vendida, tipo, se não pode vender sabonete com base pronta, mas a base pronta continua sendo vendida. Se você comprar, usar para você mesmo, se você sempre vendeu para tua tia, para tua mãe, tu continuar vendendo, eu acredito, gente, que não vai acontecer nada. Mas a gente não pode querer continuar na teimosia de fazer coisas que não estão dentro do escopo do que a Anvisa colocou e querer participar de feira, querer abrir uma loja, querer botar para vender ali na loja de produtos naturais, porque aí vai chegar alguém e vai te denunciar, aí vai ficar ruim, né? Porque a base glicerinada não entra. Então, Gelson, nós estávamos comentando aqui. A princípio, pelo que eu li ali, é por causa do risco microbiológico, porque a base saponificada, na saponificação, já mata tudo que tem lá, né? E por causa da questão da modificação, que eles falam que o artesão, o artesanato, ele teria que fazer tudo do zero. E a base, ela é um agente de transformação. Eu não acredito nisso, porque assim, quando a gente faz as coisas, a gente também, tu vai fazer um prato na cozinha. Você compra um molho, você compra o arroz que já está ensacado, lá que já foi pré-processado, e aí você monta o seu prato, você cozinha de formas diferentes, você coloca a sua energia ali, faz as suas modificações e você cria um produto novo. Eu não vejo isso como um reinvase, entendeu? Mas aí vai do que a Anvisa vai entender sobre o que seria esse reinvase. Eu acredito, vou falar mais uma vez, é uma aposta. Eu acredito que com as consultas públicas, com o lobby que as indústrias vão fazer, com a argumentação de nós saboeiras, eles podem liberar a base glicerinada pronta. Mas não é nada certo, né, gente? Aí você faz um curso pra gente fazer, um favorzinho. Então, gente, a Gaia já tem um curso que é totalmente adequado a essas regras da Anvisa, que é o do zero ao sabão, onde você vai produzir o teu sabonete saponificado do zero, ou você vai fazer a sua base glicerinada, armazenar, e depois, quando tu quiser fazer o teu sabão, tu vai lá e pica ela e usa. É isso. E o Hot e o Cold Process são cursos que estão aqui na fila de espera para fazer e de repente, né, gente, como eu disse, tudo é adequação. Agora, com essas novas normas, quem sabe a gente pega o curso que estava mais para trás lá e adianta ele para poder atender aí a galera, as saboeiras que querem aprender esse novo método, porque eu sempre falei para vocês, saboeira, o bom mesmo é a gente saber de tudo, dominar ali tudo, todos os métodos da saboaria e não ficar muito bitolada num só achando que aquele é o melhor do mundo. Cada um tem o seu preferido, óbvio, mas é importante a gente conhecer outros métodos. Seria como um cozinheiro
que só faz sushi não saber nem cozinhar um feijão, não saber fazer um arroz, não saber fazer um macarrão, entendeu? Não é porque ele é especialista, um sushi man, que ele não pode fazer outros pratos, não é a especialidade dele. Agora sim, entendi. Fazendo os rótulos como você ensina no curso, pode. Isso. A única coisa que diferencia é o produto artesanal, que agora é obrigatório. E nós vamos fazer mais lives lá dentro da plataforma para as alunas, mais contínuas, aonde a gente vai trazer ponto por ponto. Uma live vai ser só sobre rotulagem. Daí nós vamos destrinchar ali o jeitinho certo de fazer, vamos trazer exemplos. Aí outra vez a gente vai fazer só sobre as boas práticas, aí vamos focar só naquilo ali, porque são vários pontos, né, gente? A gente vai ir com calma, não precisa se apavorar, porque só depois de novembro que essas coisas vão entrar em vigor e depois ainda vai ter um tempo para o pessoal se ajustar, então não entramos em pânico, por favor. Jesus, estão querendo matar os naturais, já que sabemos que tem muitos benefícios. Não, Flor, é como eu falei, assim, ó, a saboaria terapêutica, ela sempre existiu, sempre vai existir, existe na escala industrial também. O que a gente não pode fazer é alegar benefícios. Por exemplo, um sabonete de dolomita, eu não posso colocar lá ação clareadora, ou então o nosso sabonete de açafrão, ação depilatória, porque para eu prometer, fazer essa promessa, escrever ela no meu rótulo, lá na minha propaganda, eu vou ter que comprovar que ele realmente clareia. E como que eu faço isso? Eu tenho que mandar o meu produto para análise, porque o percentual e os ingredientes, todos que estão dentro da fórmula, vai variar. Então, precisa fazer testes, precisa ter um responsável técnico, você aí vai mudar para um cosmético grau 2, que daí precisa você registrar na Anvisa. Você vai para um outro lugar, sabe? Que foge desse simplificado. Então, a gente pode continuar fazendo sabonete babosa, sabonete de açafrão, sabonete de dolomita. Eles não vão deixar de clarear, eles não vão deixar de secar a acne. A nossa argila maravilhosa vai continuar a mesma coisa. E é só não escrever no rótulo. Eu sempre falei isso para vocês. Tinha gente que ficava prometendo mundos e fundos no rótulo, nos catálogos e tudo. Isso aí nunca é bom, gente. Nunca é bom. Principalmente por quê? Porque um produto que faz bem para mim não vai agir da mesma forma no outro organismo, na outra pessoa. Então acaba ficando meio charlatanismo, sabe? Então, se a gente não consegue comprovar, não alega no rótulo. Lá para sua cliente, sim, tu pode direcionar, fazer uma consultoria de conforme a pele dela o que ela vai usar, qual é o kit, tudo, mas é só no rótulo, então, que não pode. Uma lei dessas, então, nem precisava ter, só havia desvantagens. Então, Flor, tem que botar, precisa colocar na balança, né, o que são desvantagens, porque uma desvantagem muito grande tinha da gente ficar na informalidade e nunca poder abrir uma loja, a ser barrada numa feira e ser até, agora eu vou falar uma coisa bem grave, né? Mas muitas alunas às vezes eram coagidas por profissionais de RTs, digamos assim, né? Que vinham e falavam, você tem que me contratar, porque senão eu vou te denunciar. Isso não vai acontecer mais, gente. Então, assim, não é só desvantagens, a gente precisa entender que, às vezes, as coisas boas, se tu colocar numa balança, vão superar as coisas ruins. O que a gente não pode ter é a ingenuidade de achar que só vai acontecer tudo bom, vai ser tudo liberado e tal, porque não vai ser. Posso falar, mas não posso escrever. Isso aí. Eu acho que os sabonetes glicerinados são bem mais seguros para... Eu também acho, eu concordo em número, gênero e grau. Eu também acho que não existe forma mais segura e fácil e ideal para iniciante, e criança tu pode envolver teu filho ali para fazer.
E equilibrado, né? Porque o saponificado, ele é ótimo, pode ser muito equilibrado, mas e se a pessoa não sabe fazer direito, né? Como é que vai ser isso aí? Tem que medir pH, tem que deixar curar, tem que dominar o processo da saponificação, tem que pesar os ingredientes muito bem para não sobrar soda. É mais complexo, sabe? E quem faz feiras não tem como ficar explicando tudo. Ai, gente, mas tem outras formas, né? Tipo, você não coloca no rótulo, mas você bota numa plaquinha, você, sei lá, vai ter outras formas da gente explicar, sabe? Só não pode, só não pode é realmente colocar no rótulo, mas isso nunca pôde, tá, gente? Nunca pôde, a gente sempre falou sobre isso. Então, socorro, sabonete íntimo. É que assim, ó, a gente vai continuar fazendo, por exemplo, eu vendo muito sabonete barbatimão. Ele é um sabonete que pode ser usado para acne, ele pode ser usado íntimo, ele já tem uma fama disso. O que eu não posso fazer agora é escrever sabonete íntimo de barbatimão. Eu vou colocar só sabonete de barbatimão. Ponto final. É isso. Mas não que você não. E aí, quando a pessoa usar e ver que é maravilhoso, ela vai voltar, ela vai falar: ai, eu tava com tal problema, eu usei, me ajudou, boca a boca, gente. Porque a saboaria, ela vai crescer, mais pessoas vão experimentar nossos produtos, vão conhecer. Quem utilizar os produtos terapêuticos não vai nem precisar estar escrito lá no rótulo, ela vai sentir, gente. Vocês sabem. Ela vai usar um sabonete de argila, ela vai sentir a melhora na pele dela. E ela vai voltar para buscar mais. E essa conversa, essa troca que vai ter com a artesã que fez, isso tudo é que vai ir crescendo. Quando falamos do barbatimão, as mulheres já entendem, claro. E assim, ó, o mercado, ele já já foi aberto. Ele não está nascendo agora. Então, tem todas as clientes que já sabem da argila, da dolomita, do açafrão, do poder desses cosméticos, do barbatimão para a região íntima, da melaleuca. Então, hoje a gente não tem mais um público tão leigo. Ele já está em busca desses produtos. Então, o que a gente tem que fazer é educar quais são os princípios ativos, o que uma planta faz, subentendendo, né, que dentro desse sabonete tem essa planta, então ela faz esse mesmo efeito. É indústria, pois é. Então, com medo porque estamos dominando o mercado. Eu não acho, gente, eu não acho que a indústria tem medo do artesanal. Eu acho que não é isso. Vamos inovando e crescendo. Eu acho que cada um tem o seu espaço, sabe? É que nem o pão artesanal, a conserva artesanal, os produtos gastronômicos artesanais, eles não competem de forma nenhuma com a indústria alimentícia. E o mesmo vai ocorrer com a saboaria. A saboaria artesanal, ela é única, ela tem uma proposta única. E ela não, tanto que não dá para comparar um produto artesanal com o industrial, a proposta é outra. E é justamente por ser uma proposta diferenciada que a Anvisa está fazendo tudo isso, para diferenciar do que é artesanal e o que é industrial, o que é um produto grau 1 que não oferece risco nenhum, que todo mundo poderia usar, e por isso acho que essa restrição de público é sim uma justificativa que eu acho que a gente pode bater nela, tá? Então, é isso, gente. Não é melhor assim que proibir. Para quem não domina cold hot, trabalha com terapêutica, essa lei veio para complicar. Gelsa, assim, ó, o terapêutico, eu falei, vou repetir de novo, tá? O terapêutico, ele vai continuar existindo, ele vai continuar dando resultado, as clientes vão voltar para comprar. Você até vai, que eu vou dizer? É capaz até de crescer o teu movimento de compra. Por quê? Porque vai ser mais visto, as pessoas vão saber que sabonetes artesanais existem, vai aumentar o nosso espaço em feiras, a gente vai poder vender na internet, sites, lojas.
Então, o benefício do terapêutico, ele vai ser conhecido na prática. Ele vai ser conhecido através do teu contato com o teu cliente. Não é que tu não vai poder fazer mais, porque senão não poderia fazer mais nada. Porque a maioria dos insumos naturais são terapêuticos, né? Tomara que eles mudem para o método Melting Pour. Esse aí eu também concordo, acho que sim. Mas que não tem comprovação. Sim, Gelsa, uma coisa é a fitoterapia como ciência, os óleos essenciais como derivados de plantas e todo o escopo de artigos científicos e estudos que existem da eficácia desses produtos. Isso é uma coisa. Agora, quando eu uso essa matéria-prima para fazer um outro produto, esse produto, tu concorda que ele pode ter muito ativo, ele pode ter pouco ativo, ele pode ter um ativo de ótima qualidade, super puro, mas ele pode ter algo adulterado. Como que a Anvisa vai saber que, né, do meu produto que faz tudo certinho e da vizinha ali que faz tudo errado? Como que ela vai saber qual é seguro, qual tá certo ou não? Só se ela pegar e fiscalizar e pegar lotes e levar para laboratório para analisar. Isso ela vai fazer com a indústria, tá? Então é por isso que às vezes assim, há males que vêm para bem, às vezes a gente se livra, né? Às vezes resume aqui, como é que eu vou dizer, restringe um negócio aqui, mas é para você não ter que pagar taxas, não ter que contratar pessoas, não ter que fazer coisas que fogem, né? Que a Anvisa teria que controlar e não tem como se for no artesanal. Você vai ficar recebendo o fiscal da Anvisa dentro da sua casa toda hora? Não vai, né? O memento, o estudo da fitoterapia tá tudo aí para nós usarmos nos nossos produtos e até convencermos os nossos clientes. O que não pode, gente, mais uma vez, é escrever no rótulo. É escrever lá no teu catálogo que aquele produto vai clarear a axila, vai clarear a virilha, é isso. Sai de banho pode. Eu não coloco água. Não coloca água onde, Flor? Não sei. Favor, deixa gravado. Se o Instagram me ajudar, eu gravo. Se montar uma lojinha, a produção dos produtos poderá ser feita no mesmo espaço? Sim, sim. Até o presente momento, se ninguém ficar enchendo o saco disso aí, sim. A gente pode fazer na nossa casa, num quartinho, ou se tu tiver a lojinha, um espaço, ter um espaço atrás para fazer. Eu lembro que uma vez tinha uma loja lá na minha cidade, lá em Chapecó, que eles começaram com a produção de sabonetes na lojinha. Então, eles tinham lojinha na frente e nos fundos da lojinha eles faziam os sabonetes. Tu lembra o nome daquele? Vênus? Jardim de Vênus era o nome da lojinha. Uma das pioneiras de Chapecó. E aí, né, não sei quem denunciou lá, deu uns problemas e elas tiveram que não poder mais produzir na loja. E elas acabaram tendo que sair da produção artesanal de cold hot process ali para terceirizar para uma fábrica, que vocês sabem que era assim, que tinha que ser quando se fosse legalizar. E aí elas perderam o domínio, perde a graça, né, gente? Perde o encanto. Você não é mais você que faz, agora é uma fábrica. Porque você precisou se legalizar, você cresceu, começou a aumentar as vendas, o pessoal denunciou e daí eles tiveram que parar com o artesanal e começar a fabricar. Então, pensem nisso, gente, quando a gente começa a reclamar de algumas coisas, tá? Então, a gente vai conseguir fazer o saponificado em casa, na nossa lojinha. É tudo uma questão de aprendizado. Não tem nada de difícil, tá? Mas, como eu disse, eu acredito que as bases prontas vão ficar. Beijo, mana. Ó, meu irmão aí. Tudo bem, mano? Saudade. E quanto ao MEI? Então, eles não falaram nem que você vai ter que ter marca registrada
e nem que você vai ter que ter um MEI, porque a princípio seria para venda direta. Mas quem for vender, quem tiver cliente que quer nota fiscal, quem quiser ter um MEI para poder crescer mais, para abrir uma loja física, aí vai ter o nosso enquadramento lá. Nós vamos entrar como microempresa, como microempreendedor. E acredito que o Sebrae ele já tinha um plano para saboeiras agora, então eles vão vir com um plano bem mais rechonchudo, né, digamos assim, atualizado para essa realidade aí que vai começar a partir de novembro. Então a gente vai ter também o apoio do Sebrae para quem quiser abrir as lojinhas e ver da questão de marca, de MEI. Porque antes, gente, a gente podia ter o MEI, como eu sempre disse, tu precisa emitir uma nota fiscal, faz um MEI, coloca lá qualquer, não vai encontrar saboaria lá, coloca qualquer outra atividade. Mas era assim, uma gambi, né? Era uma gambi. Agora a gente não pode mais ficar na gambiarra. Então, quem for montar loja, essas coisas, vai poder, enfim, tirar o seu CNPJ e seu MEI de uma forma mais simplificada. E para quem começou agora e só sabe fazer com a base glicerinada, pode ficar mais difícil? Luze, assim, se chegar novembro, lá no prazo, eu acho que é dia 26, se não me engano, gente, me lembra aí o último prazo para responder à consulta pública. Depois que terminar esse prazo e a Anvisa parar para considerar aí, ó, responsabilidade com o que vocês vão escrever lá, porque aquilo ali vai ficar público. Então, tudo que a gente pontuar nessa consulta pública, tudo que a gente disser ali, vai ficar público para outras pessoas consultarem. E a gente tem que mostrar que as saboeiras não são umas boca aberta que estamos fazendo sabonete por aí. Não, a gente estuda, a gente sabe o que está fazendo, a gente conhece, quem trabalha no terapêutico conhece o poder das plantas, da fitoterapia, dos óleos essenciais. Então a gente precisa ter uma argumentação robusta e boa para colocar lá nessa consulta, sabe? E aí, se chegar lá em novembro e baterem o martelo e disser que a base glicerinada pronta não será considerado, né, para você fazer a sua legalização, aí sim eu acho que vai ficar bem difícil. Mesmo que a pessoa continue produzindo e tentando na informalidade, mas ela vai ficar difícil pelo fato que ela vai perder espaço no mercado, ela não vai poder fazer a feira porque a vizinha que está legalizada está lá no stand, né? Já pegou o stand e de repente eles começam a pedir alguma documentação. Quando você for colocar numa plataforma, os próprios clientes, gente, vão vir perguntar: esse é um produto aprovado pela Anvisa? Esse é um produto que está legalizado? Então, eu acredito que o melhor caminho é a adequação, sempre. Não adianta ficar remando contra a maré. Mas não, acho que não vai acabar não, porque tem muita gente, tem no mercado de saboaria, gente, um percentual, uma fatia que faz para si mesma, tá? Que faz, mas não é para vender. E essas pessoas têm o direito de continuar fazendo com a base glicerinada pronta, a menos que as fábricas parem de fabricar, né? Ou proíbam, algo assim. Para montar, teria que abrir um MEI. Sim, gente, quem vai abrir loja, essas coisas, segue o mesmo padrão de quem vai abrir qualquer coisa, né? Contador, daí tem que ter o espaço, daí tem que fazer o CNPJ, licença na prefeitura. Não muda nada, gente, é empresa. Vamos ver o que mais. Não vamos. A base Croda. Ai, gente, que dor, né? Eu amo os produtos com a base Croda. O meu medo maior é que depois não tenha mais para vender nem pra gente fazer pra gente. A maioria dos produtos entra água. Olha, na cosmética, sim, né? Cosmética, tem muito cosmético que é a base da água. O ambiente de trabalho, eu não vi nada assim especificado como é na RDC de restaurante, que fala sobre pé direito, localização de lixeira, revestimento de parede.
Eu vi só que fala que tem que ser as bancadas revestidas, né? Que tem que ter um material lavável, que seja fácil de limpar, que o ambiente tenha, o que eu vi mais lá? Iluminação adequada. Essa parte da ambientação, ponto d'água, isso aí tem que confirmar, tá, gente? Porque assim, ó, a parte do ambiente, ela não tá nessa RDC que eles liberaram agora, que nem é uma RDC, tá? A RDC é como se fosse já a norma, a lei, que daí são outras que tem, que já é para a indústria toda. Eles vão pegar a parte toda burocrática da exigência da indústria e vão simplificar para o artesanal. A princípio, o que eles falaram é que é um quartinho separado, com bancadas laváveis, mas as especificações bem desse ambiente a gente vai fazer numa live específica disso. Nós vamos fazer uma live para boas práticas, para rotulagem, para o ambiente. Vai ter, daí nós vamos destrinchar de cada um o que é que vai. Tá, mas é importante fazer quando já tiver consolidado, né, gente? Porque senão a gente acaba fazendo mudanças na nossa estrutura, na nossa linha e tudo, e depois acaba não sendo assim, mudou. Aí mudou. Ai, puxa, agora eu já investi, já fiz outra coisa. Então espera, gente, nós estamos nesse momento, até novembro, é um momento de construção, de caminhada, de construção, da gente ajudar a contribuir com essas normas, e aí depois que tudo tiver, que tudo virar lei, digamos assim, aí chegar a nossa fase de adequação, então de buscar lá a lei e ver como que eu vou adequar o meu espaço, se eu vou abrir meu CNPJ, se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir um site, se eu vou vender na internet, como que vai ser a minha estratégia, a estratégia da minha saboaria, entendeu? E para isso vocês podem contar com a gente lá dentro do Clube da Artesã. A gente vai estar sempre trazendo essas coisas para vocês, né? Essas novidades e adequações. Aquele óleo esfoliante que você ensinou no curso de saboaria vai óleo, sal, essência, óleo essencial. Vai dar para continuar, né? Não vai água. Não, se não vai água, pode fazer. Né? Tudo que vai óleo e que não vai água, tá tudo certo. Eu uso muito hidrolato nos cremes, mas é para mim. Então, o hidrolato, ele poderia ser um substituto da água, né? Mas eu não sei se a Anvisa vai considerar isso como água, enfim. Mas isso é algo que a gente pode também questionar. Se alguns produtos, em vez da água, se fosse utilizado um hidrolato que já vem aprovado pela Anvisa, se seria possível, né? Existe a questão de ser ou não ser também no artesanato. Sim, é por isso que existe essa limitação da linha de produtos, tá? Também, tanto para a questão da segurança do público, quanto para não fugir muito do artesanal, porque senão, como eu falei, tem os oportunistas de plantão. Eu sei fazer os dois, o problema é o espaço para secagem, aqui na praia é muito úmido, Cris? Sim, aqui também é bem assim. Mas se usamos ervas baseadas no momento, já tem comprovação. Sim, Gelsa, a comprovação é a respeito do princípio ativo da planta. No momento que você utiliza essa planta dentro de um remédio, dentro de um composto, dentro de um cosmético, não é garantia que o mesmo efeito da planta vai transferir para o produto, porque ele precisa ter uma formulação específica para que ele dê esse efeito, um percentual, assim, se você me entende. Por exemplo, num extrato, tem gente que não coloca extrato, tem gente que bota muito pouco, tem extratos que são adulterados, mais aguados, mais... Enfim, são N fatores, sabe? Não é porque existe um questionamento sobre a eficácia da fitoterapia. Não é isso, gente. A fitoterapia é uma ciência comprovada. O memento fitoterápico, ele está lá para nos ajudar a saber como aplicar as plantas mais aprovadas nisso.
Mas não quer dizer que tudo que eu faço com planta vai ter poder de cura, até porque de cura, de tratamento, até porque, como eu já citei para vocês, gente, muda de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa usa uma máscara de argila e, nossa, a pele fica maravilhosa, seca todas as espinhas, a pele fica viçosa, bonita. Aí a outra usa, não dá nada, acontece nada, não dá efeito nenhum. Aí a outra usa, não dá efeito nenhum, pior, dá um efeito contrário, dá uma alergia. Entende que é o mesmo produto, o mesmo princípio ativo, e daí esses produtos, eles são considerados grau 2, porque tem implicações na pele, eles provocam alguma reação da sua pele, seja positiva ou negativa, entendeu? Então, esse são produtos onde existem responsáveis técnicos, onde existe um controle, né? Onde os produtos são enviados para análise, para poder receber, para você poder cadastrar lá na Anvisa. Então, você tem que mandar a composição, responsável técnico. É uma burocracia danada, gente. Já fui afrontada por uma RT. Então, gente, esse é um problema que eu achava bem chato, inclusive para os profissionais que fazem isso, né, gente? Quem é que vai contratar um profissional que está te chantageando, te coagindo, torcendo contra? Eu acho que essas categorias aí não precisam disso, sabe? E isso é agora uma coisa que a gente não vai mais correr o risco de encontrar alguma pessoa aí dessas entidades, né, químicos, farmacêuticos, que venham no seu direct ali te ameaçar, de denunciar, porque você não contratou ele ou não tem algum RT contratado. Então a Anvisa também veio para cortar, porque isso é ruim para nós, mas teve bastante profissional que se ralou também. Porque daí foi denunciado, porque isso é um crime, né, gente? Não pode ficar coagindo os outros assim. Mas agora, pelo menos, a gente sabe que o que pode e o que não pode. É isso, Sandra. É exatamente isso. Agora tem o norte. Se o que pode, o que não pode, não me agrada ou me desagrada, vou ali na consulta pública e vou meter a boca no trombone, vou argumentar e dizer por que eu acho que deveria estar ou não estar. Agora, se vai ser aprovado e se não ou não, daí foge totalmente do nosso controle. Aí nos resta aceitar, né, gente? A gente vive numa legislação, a gente precisa aceitar, nem tudo. Vocês gostam de pagar imposto? Seria tão bom, né, não pagar, mas tá lá, é obrigatório. Eu acho que é isso, é por aí. A gente tem um norte, tem que saber o que pode, o que não pode, e se a gente seguir as normas, é melhor para todo mundo. É melhor para quem faz, é melhor para quem usa, é melhor para quem fiscaliza, e cada um vai atuar na sua área, sabe? Os RTs vão poder atender lá as indústrias e o artesanal vai continuar sendo artesanal. É que a gente não pode querer fugir muito do artesanal, sem complexidade, sabe? Embora o complexo não seja tão complexo, que a gente até consegue fazer em casa, mas lá na teoria, lá para a Anvisa não é, né? Eu amo explicar os benefícios para os clientes. Então, Vera, agora você vai ter que explicar mais ainda. Porque como nada está escrito no rótulo, no catálogo, então é a gente mesmo que vai ter que explicar. Amo muito sabonete de barbatimão, maravilha. Até dá mais segurança para o cliente adquirir. Gente, dá mais segurança para o cliente adquirir. Dá mais segurança para a gente trabalhar. A gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente consegue, inclusive, ver se a pessoa que está expondo ali na feira junto comigo, ela está fazendo certo. Então, vai ser uma cobrança geral, gente. Por isso que eu acho que a informalidade vai existir. Mas se a informalidade quiser competir com quem já está legalizado, não vai conseguir. Não vai conseguir. E se a gente vê que essa legalização está sendo, nossa, muito melhor do que a gente esperava. As coisas que eles, a princípio, proporam de não nos cobrar. O que eles estão impondo de
contrapartida é trabalhar com cosméticos de grau 1, aonde vai trazer a nossa produção, que era posso fazer de tudo para só posso fazer isso, e vai limitar a quantidade e a forma de venda. Realmente só temos vantagens. Vou melhorar, vai melhorar, então, vai melhorar e muito para quem trabalha certo. Eu tenho a Renata, não sei se a Renata tá aqui, a Renata que começou a vender lá com a bike dela e tudo, e depois ela pegou e montou as lojas dela sem saber que não podia montar, porque ela, no entendimento dela, ela foi na empolgação, ela pensou, o que tem de mais? Mas ela teve que trabalhou assim com aquele medo, sabe? Porque a qualquer momento tudo aquilo podia desabar, né? Porque não estava amparada pela lei. Posso colocar um cartão junto explicando. Então, eu não posso garantir isso aí. Vamos ver depois, quando sair as regras, se vai essas alegações terapêuticas, né, que a gente faz. No rótulo, com certeza não. No catálogo, assim, também não. Porque entende que a pessoa pode vir depois complicar a sua vida e lá dizer assim: eu comprei um sabonete da Ju que dizia que era anti-acne e anti-oleosidade. E eu usei esse sabonete 6 meses e a minha pele tá pior. Entende que lá no seu produto tá escrito que que ia melhorar isso aí. Você pode ver que até os produtos industriais que fazem uma promessa, eles tem aquele registro ali e tem que falar que foram passados por testes de eficácia, né? Embora a gente saiba que nem sempre isso aí funciona, mas é assim. Vou colocar no folder. Então, conheci as meninas da Vênus. Então, Gelson, é mais ou menos o que a gente está falando aqui. O folder e o rótulo, ele não muda muita coisa. Porque esse folder, ele pode testemunhar contra você, de estar alegando um benefício que não faz. E principalmente a palavra, gente. Que uma coisa é eu dizer anti-acne, outra coisa é eu falar vai ajudar. Ajuda a melhorar o aspecto da acne. Vai ajudar a pele a não ter acne. Vai evitar, sabe? É diferente, é que nem eu falei, é que nem os encapsulados. Eles tratam, eles não falam, esse remédio vai a tratar artrite, artrose. Não, é ajuda, pode ajudar, entendeu? Porque é promessa, gente. Promessa a gente não pode fazer. Agora, se a gente pode colocar uma... a gente vai dar o nosso jeitinho, né? A gente pode fazer outras formas de trazer essa informação, porque nós vamos ter que educar o nosso cliente, sem estar nos comprometendo escrito, porque tudo que tiver escrito, ele pode ser depois levado, se for denunciado, comprovado, entendeu? Coisas assim. No meu entendimento, gente, porque até agora a gente tem aquelas normas ali, a gente precisa ler, interpretar e tentar entender. Tipo, o Dolomita não falando que ele clareia, e sim falando um pouco sobre ela. Sim, a gente pode falar da Dolomita em si. O que não pode falar é que o sabonete de Dolomita vai clarear. É isso. Graças a Deus, comprei seu curso de velas. Bem-vinda, Flor. Acho que a Anvisa não deixou a produção com a base glicinada por causa das pessoas que usam proibir. Eu acho que eles viram aquilo lá, eles tiveram um treco. Com certeza deve ter contado também isso aí, sabe? Mas eu tenho fé que as empresas, as grandes indústrias, que eles têm muito mais poder que a gente, né? Deles conseguirem mostrar, inclusive com os seus próprios químicos e farmacêuticos, tudo, a segurança que é a gente usar a base.
Enfim, sou aluna do curso do Zero ao Sabão, ainda não fiz a própria base, mas agora vou para em prática. É isso aí, agora vamos praticar, gente. Vamos sair da nossa zona de conforto e aprender outros métodos de saboaria também. Acho que a Anvisa poderia permitir o uso da base glicerinada que são aprovadas pela própria Anvisa. Sim, é totalmente incoerente. A base glicerinada é aprovada pela Anvisa como segura e aí não pode usar. E é por isso que eu falei, a questão que eu acho que eles não querem a base, que eles, a princípio, vetaram a base, nem é por conter a água, porque a base ela é super segura, ela já está com os conservantes estabilizantes, ela tem um responsável técnico, ela já foi aprovada pela Anvisa. A questão é a modificação. Para eles é como se você pegasse algo que já está pronto e reembalasse, adicionando poucos ingredientes, mas a saboaria é isso, a saboaria natural principalmente é isso, é quanto menos ingredientes, quanto menos coisa a gente colocar dentro do produto, mais natural ele vai ser. E aí tá dando um conflito aí, mas tomara que eles tirem isso. E é muito importante a gente pontuar isso na consulta, tá, gente? Sou aluna do curso de Saboaria Fitoterápica e Fitoenergética, no de velas e do Zero ao Sabão vitalício. Aluna de tudo, então. Saboeira de Gaia Pro. Mas ainda não fiz meus produtos. Então, bora começar a fazer. Gente, ó, vou falar aqui, ó. Eu sempre usei a base glicerinada pronta. Eu comecei com a base glicerinada pronta. Eu comecei a fazer sabonetes saponificados há não fazem 2 anos. Dos 10 anos que eu trabalho de saboaria. Nunca me interessei, também não queria curar, não tinha onde fazer, tinha medo de mexer com soda. Achava que sai a conta pela receita, sai mais caro, dá mais trabalho, não sei o que. Eu tinha um monte de mito e coisa na minha cabeça. Mas depois que eu comecei a fazer e eu me apaixonei mais do que o cold e o hot pelos glicerinado do zero. Essa é a minha paixãozinha aqui dos saponificados, né? Então por isso que eu montei primeiro o curso do Zero ao Sabão, porque ele nos dá a possibilidade tanto de fazer a base para derreter depois, que agora a saboeira que souber disso, tá? Nossa, ela tá na frente de milhares. Ou você pode produzir o seu sabonete já de uma vez só, que nem faz no cold e no hot, sem precisar de ficar curando o sabonete, esperando para ajustar o pH. Então, quem faz glicerinado zero está na frente de várias saboeiras, inclusive, na minha opinião, de quem faz hot e de quem faz cold, justamente pelo fato de não precisar a cura. A V&G é maravilhosa, sim, eu tenho certeza que a Arielle lá da V&G, se Deus quiser, vai conseguir contornar essa história aí. Eu até quero falar com ela lá, dizer que nós vamos também dar uma força, porque a gente ama fazer sabonete Melting Pour, ama fazer sabonete com as bases deles. Pensa para uma indústria dessa, de repente dizer que, né, que boa parte do mercado dela não vai mais comprar. Né? Bravo também, se coloque no lugar deles. Tem que se adequar às novidades, às vezes assusta, pois é novo. Isso, assusta, mas não é o fim do mundo. Posso dizer que era pior antes, tá? Porque também a gente não podia tudo e não podia nada, né? Pode fazer de tudo, mas não posso vender, não posso abrir a boca, não posso abrir a loja, não posso. Então, o que adianta, né? Aí a gente acaba ficando muito naquela venda muito fechadinha ali, muito sem poder expandir. Enquanto eu tenho saboeiros aí que vendem muito, né? Tem até uma aqui que eu sei que fatura 10 mil por mês. E quanto que vamos faturar agora, então? Se puder abrir a lojinha, né? Puder levar esses sabonetes aí para muito mais do que aquela limitação que a gente tinha antes. Nil, como será que eu posso colocar no rótulo o seca acne? Então, esses nomes que a gente colocava, né, que super chamavam a atenção, como seca acne, enfim, tu vai
colocar o nome do princípio ativo. Por exemplo, o meu Seca Acne é um sabonete de argila verde com barbatimão. Então, tu vai usar sabonete de argila verde com barbatimão. A propaganda do que ele faz, do benefício dele, tu vai ter que fazer no 1 a 1, junto com o teu cliente, tá? E daí a gente não vai mais poder usar esses nomes criativos, assim, como Seca Acne, como para rugas, anti-rugas, clareia, uniformiza, essas coisas aí a gente vai evitar de usar. Ele usa soda. Quem que usa soda? O sabonete glicerinado do Zero? Sim, Flor. Sim, usa. É porque, a princípio, segundo o que temos hoje nessas determinações aí, os sabonetes que a gente pode fazer é o saponificado. E quando fala saponificado, sempre vai ser com um agente saponificante, como a soda cáustica, que é o mais comum, e os óleos vegetais, tá? O que pode e o que não pode, cheguei agora. Flor, nós já estamos encerrando a nossa live, acho que já deu 1 hora, tá fechando 1 hora, né? 1h30 aqui. Mas assim, ó, o que pode e o que não pode, nós vamos nos aprofundar isso lá dentro do curso. Aqui no Instagram, entra aqui no meu feed, lá no carrossel, tem um carrossel que eu postei hoje sobre a consulta pública. Vai lá e digita a norma, que eu fiz um resumo, peguei todos esses RDC, esses PDF, tudo, e fiz um resumo de o que pode, o que não pode, o que muda, o que não muda, tá? Nesse cenário que nós temos hoje, um resumo. Vai lá e pega esse resumo para ti, tá? Jeito natural. Dá uma olhada lá, que daí vai clarear tuas ideias sem você ter que reassistir tudo. Mas mesmo com o resumo, gente, leiam as RDCs na íntegra. Tira um tempinho, não é muitas páginas não, e não tá assim num juridiquês, sabe? Difícil de entender, dá para entender. Mas é legal você pegar a íntegra e olhar o resumo, porque daí parece que conecta, assim, sabe? Traduz o negócio, e aí você consegue ter a sua opinião, o seu entendimento e conseguir contribuir para esse momento tão importante da saboaria artesanal com ética, com sinceridade, com ética, com coerência, com consciência, que é isso que eu espero de cada uma das minhas alunas, porque saboeiras, assim, que se denominam saboeiras, tem as raladeiras de IP por aí que se chamam saboeiras, mas o que a gente quer demonstrar para a Anvisa que existe uma porcentagem de saboeiras que são estudiosas, que fizeram formações, que fazem seus produtos com responsabilidade, que têm já clientes que se beneficiam, né, dos seus produtos. E é esse lado que a gente tem que mostrar para a Anvisa, sabe? É isso que eu acho que vai fazer o nosso mercado crescer. Se a gente ficar no raso, só contestando, reclamando e achando que nada tá bom, daqui um pouco até corta o que já tinham dado, né? Nil, obrigado por você me enviar o link hoje de manhã. De nada, Flor. Existem profissionais de qualidade, com certeza. Agora, gente, como eu já falei hoje de manhã, esse é um momento aonde vai dar uma peneirada, né? Então, assim, aquele pessoal que tava na saboaria meio... tô aqui, vou fazer. Nem vou colocar. É essa matéria-prima ali, comprei, achei lá na Shopee. Nem sei de quem que é, mas vou colocar. E quantas faziam os produtos e não experimentavam os produtos, saíam vendendo sem experimentar. Ou pegavam a fórmula e mudava tudo a fórmula, enfiava um monte de coisa lá dentro, porque achava que ia ficar legal. Então, gente, isso não pode mais acontecer. É por isso que nós estamos entrando numa etapa onde a saboeira profissional, ela vai se destacar e ela vai ter um destaque não só da Anvisa e dos órgãos regulatórios, mas dos clientes, né? Que legal eu saber que a minha saboeira lá que eu comprava e confiava tudo, agora ela é certificada, ela é uma saboeira anvisada,
né? Uma saboeira adequada com as normas da Anvisa. E tenho certeza que os clientes vão cobrar de nós isso. Então a gente precisa estar preparado, né? Falei dos extratos glicerinados. Acredito que os nossos extratos a gente vai continuar fazendo, porque eles estão dentro do que a Anvisa, gente, ela quer fomentar o artesanal, ela quer que a gente faça as coisas artesanalmente, sem comprar coisas prontas. Um pouco por isso ali o problema com a base glicerinada pronta, entendeu? Então, o extrato glicerinado, a gente vai, a princípio, não tem nem nada dentro ali das regras de que não pode, porque ele é um produto artesanal dentro do artesanal. O extrato, o oleato, o extrato alcoólico, também tudo, além de não ter a água, né? Os que não têm a água, o próprio extrato glicerinado, a gente usa glicerina e álcool e planta seca, né? Então ele é um produto que não vai água. E a gente vai ter que cuidar cada vez mais, era algo que eu já recomendava para vocês, era uma recomendação, mas agora tem coisas que serão obrigatórias. Então, as fichas técnicas, lembra que a prof sempre falava, faça as fichas técnicas, agora vamos ter que fazer na marra. Então, a gente vai ter que ter um controle, sabe, de produção, o que eu coloquei, a quantidade, como que é a minha fórmula, quantas unidades eu produzi desse lote, vai ter o número do lote, para ter o quê? O que a Anvisa quer? Rastreabilidade. Então, por exemplo, deu um problema, que nem tem esse, deu um problema com o lote tal. Foi feito quando? Quais ingredientes? Foi vendido para quem? Tudo para uma pessoa só? Aonde estão esses produtos? E é isso que a gente vai ter que dar conta e ter mais organizado. Então, a gente vai ter que se organizar mais, tá? É isso. Nil, você é fantástica, sou sua fã, muito obrigada por sua atenção, sua clareza nas explicações, ética e seu cuidado com as suas alunas. Deus te abençoe. Flor, muito obrigada. E quem é aluna Gaia, então, vai estar mais por dentro ainda, porque nós vamos... Essa aqui é uma live aberta, é a primeira live aberta, mas nós vamos fazer lives temáticas, daí mais aprofundadas lá nas aulas ao vivo dos nossos cursos, na plataforma lá da Artesã Saboeira, que depois vocês vão saber como participar, tá? E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as coisas para vocês. Entra aqui no carrossel que eu falei, coloca a norma nos comentários para te receber o resumo de tudo que nós falamos aqui hoje. E quem não achou aí os documentos oficiais e quer essas RDCs, me chama no direct que eu te mando. E a gente, então, se fala na nossa próxima live. Estou aqui, agora essa semana, vou fazer um agito aqui nos stories, com caixinha de perguntas. A gente vai desenvolvendo esse assunto aqui, porque, mais uma vez, gente, a gente precisa mostrar para a Anvisa a nossa força e a gente precisa mostrar para a Anvisa que nós não somos umas boca aberta que não sabe nada. A gente sabe muita coisa, sim, a gente faz produto de qualidade e tem muita gente boa aí, não tem só raladora de IP e sabonete Dove no mercado. Esse aí é a exceção da exceção, né? Nós somos saboeiras de Gaia, sempre. Beijo, meus amores, obrigada por estarem aqui nessa live. Eu vou tentar deixar gravado aqui e a gente vai acompanhando tudo que está acontecendo nesse cenário aí, mas com muita positividade, tá? Eu quero que vocês levem assim, olhem pelo lado positivo, procure olhar as coisas que nós estamos ganhando em vez daquela que nós estamos perdendo. E o que a gente estiver perdendo, é possível, a gente se reinventa, a gente dá um jeito, a gente acha outro produto, a gente vai fazer de outra forma, mas a gente não vai deixar de fazer. Muito pior era a gente ficar o resto da vida ali embaixo dos panos sem poder aparecer. Vocês não concordam comigo? Então tá, meus amores, recado dado. Tenho certeza que eu consegui contribuir com vocês e tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir muito, mas muito mesmo com esse momento da saboaria, para que nesse primeiro momento a gente tenha esse alinhamento com a Anvisa
e que tudo no decorrer dos anos, do tempo, vá se ajustando e melhorando, porque tem que pensar que para a Anvisa também é uma grande novidade tudo isso, né? Então, vamos ter um pouco de bom senso. Um beijo, fiquem com Deus e a gente vai conversando. Tchau!